cerco policial de 10 horas em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, terminou de forma trágica. O atirador, munido de 4 armas, muitas munições e com perícia para efetuar disparos, matou 4 pessoas, entre elas seu pai e seu irmão, e feriu outras 8. Ele tinha licença para o porte de armas, mas sofria de esquizofrenia e havia sido internado 4 vezes nos últimos 16 anos por conta do transtorno. Para conseguir o porte de uma arma de fogo, uma das etapas do processo envolve a obtenção de um laudo junto a um psicólogo, que após a avaliação considerará o indivíduo apto ou não para ter o registro. Mas como funciona essa avaliação no Brasil? Uma pessoa com esquizofrenia poderia passar no teste sem que sua condição fosse detectada? Qualquer psicólogo pode fazer essa avaliação? O laudo tem validade? Para responder essas e outras perguntas, o Direto ao Ponto de hoje recebe Lúcio Fernando Garcia, que é psicólogo fiscal do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu sou a Juliane Mergener, fique conosco. Eu quero começar trazendo o panorama, né, do porquê que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, mas a partir do acontecimento que a gente teve nessa semana, do caso do atirador em Novo Hamburgo. Ele era um homem que tinha porte de arma, e mesmo ele tendo o porte de armas, ele foi internado anteriormente por esquizofrenia. E aí, muitas pessoas começaram a se questionar como que funciona o processo de obtenção de um laudo psicológico para que uma pessoa possa ser considerada apta a ter uma arma de fogo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é quais são as etapas que envolvem a emissão de um laudo psicológico para que uma pessoa possa ser diagnosticada, digamos assim, como apta a ter uma arma de fogo? Certo. É importante essa tua pergunta, né? Porque ela vai assim estabelecer, né? E de certa forma trazer à luz assim toda a questão envolvida nesse processo avaliativo. Então, eu acho que é importante a gente começar dizendo que o processo de concessão, né, de registro e de porte de arma de fogo, ele inicia pela Polícia Federal, ou se é um caçador, um colecionador lá pelo Exército, né? Ele vai, então, primeiramente, produzir lá a documentação legal com relação essa compra, né, esse registro, e quem sabe futuramente o porte. Mas, no primeiro momento, é o registro. Feito essa parte, né, ele vai ser informado que ele precisa passar por uma avaliação psicológica, né? Essa avaliação psicológica, então, vai ter lá uma lista dos psicólogos que são credenciados à Polícia Federal, né? Esses psicólogos, eles têm formação em psicologia, obviamente, né? São inscritos no Conselho Regional como psicólogos, né? E para se credenciar na polícia para essa atividade, a Polícia Federal, eles precisam apresentar, né, uma formação, uma capacitação específica em avaliação psicológica, manter supervisão, né, assim. Então, a gente já pode dizer assim que esses profissionais que estão envolvidos nessa atividade, eles têm uma qualificação para isso. Então, a pessoa vai achar o psicólogo mais próximo, ou aquele que ele entender que ele possa ir, e vai agendar e vai no consultório, na clínica do profissional, da profissional. E lá ele vai submeter, então, uma avaliação psicológica, que a gente chama avaliação psicológica para concessão de registro e porte de arma de fogo. As normativas para essa avaliação ocorrer, ela está estabelecida por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, tá? Que vai dizer, vamos dizer assim, as questões técnicas, né? Os requisitos profissionais, os requisitos técnicos para o profissional. E também na instrução normativa da própria Polícia Federal. Então, são 2 documentos que os profissionais que estão envolvidos com isso devem seguir. Tá? Então, ele chegando lá, ele vai, então, ser recebido pelo profissional, né? E vai, então, ser informado
dessa avaliação, que é uma avaliação pericial, de certa forma. Né? Ela não é uma avaliação assim que a pessoa já vai, né, assim, de certa forma, sabendo que é uma avaliação para obter um apto ou não apto, etc. Então, o profissional vai fazer esse rapport, vai localizar o candidato, a candidata nisso, e vai iniciar, então, todos os procedimentos técnicos, né? Que incluem instrumentos e testagem psicológica. Esses testes psicológicos, eles são relacionados, né, pela Polícia Federal a partir dos testes autorizados ao uso pelo Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, são todos testes assim cientificamente estudados, né? Alguns são de referência internacional, com validação para o Brasil, para a população brasileira. Então, são testes que vieram da universidade para a categoria, vamos dizer assim. Tá? Então, cientificamente reconhecidos, estruturados. Então, o profissional vai aplicar esses testes, né? Justamente tentando identificar aspectos que a legislação exige, ou seja, aspectos cognitivos, de entendimento, de crítica, se o sujeito tem condições, se ele tem, né, preservado a sua parte de entendimento, traços de personalidade, ou seja, que personalidade é esse? O sujeito tem controle de impulso, etc., né? Se ele tem entendimento dos fatos, né? Uma avaliação e testar sobre juízo crítico e comportamento, né? Aí vai envolver uma série de outras questões, né, que o profissional vai perguntando. E depois, né, feita a parte instrumental de avaliação, de testagem, vai para a entrevista, né, que a gente chama, que ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. Isso é uma linguagem técnica, tá? E vai ter lá perguntas específicas. Ele vai investigar a vida, né, a saúde desse sujeito, saúde mental, se usa medicação, enfim, como é que foi a vida dele, desenvolvimento, etc., tá? Entre várias coisas, né? O que a gente chama de uma análise, de uma avaliação clínica, né? A partir disso, né? E junto com isso também, né? A própria resolução do Conselho Federal, assim como a própria normativa da Polícia Federal, pede que o profissional também faça uma, assim, junto, né? Uma conversa e que inclua nessa entrevista perguntas, né? Sobre ou situações, melhor, problema que envolve, né, o porte de arma. Então, o profissional vai dizer, olha, e o senhor, quando está no trânsito, como é que faria? Então, para te ver que é uma avaliação, ela é complexa, né? Ela é grande, por quê? Primeiramente, o profissional vai excluir alguma psicopatologia que o impedisse, e posteriormente, o profissional vai verificar se ele tem condições para portar arma, né? Se ele tem condições de entendimento, né? E de crítica com relação a ter né, a posse dessa arma, esse registro, e quem sabe futuramente até o porte. Perfeito, Lúcio. E quanto tempo mais ou menos essa conversa, essa troca entre o psicólogo e esse indivíduo que está buscando o laudo dura? É, o tempo de avaliação ele vai depender de uma série de fatores, né? Por exemplo, assim, dos instrumentos dos testes utilizados, ele já tem uma previsão de tempo de aplicação. Vai depender também da resposta do sujeito, né? Ela pode ser mais rápida, mais lenta, né? As respostas aos testes, né? A entrevista ela pode durar mais, né? O profissional pode voltar a perguntas iniciais, retestar algumas afirmações se ele tem dúvidas, né? Então eu te diria assim, não especificamente assim, só para ter uma ideia, né? Eu diria que não menos de 2 horas, né? Perfeito. Isso, né? Entende? Então assim, ou ele pode também optar em 2 momentos. Olha, hoje vou fazer testagem, eu vou fazer umas perguntas, semana que vem eu vou aplicar outro instrumento e vou fazer uma. Ou se ele tem dúvidas, ele diz, olha, hoje eu não consegui concluir, deixa passar uma semana. Porque nós vamos pensar assim, daqui a pouco chega uma pessoa lá, que no momento que está fazendo o seu pedido de registro de armas, mas ele conta que nessa semana ele teve uma situação muito crítica, ele perdeu um filho, ele está muito deprimido, né? Então, o profissional pode optar, dizer, olha, nesse momento, vamos aguardar, vamos esperar daqui uma semana, vamos rever, porque ele pode lançar mão disso, né?
né? E aí, uma vez seguro, né, a partir de uma conclusão técnica, a partir de tudo isso, né, instrumentos, testes, entrevista, uma vez a profissional segura, ela vai então concluir tecnicamente essa avaliação, né, e vai emitir então o apto ou não apto, e esse apto ou não apto vai ser encaminhado à Polícia Federal. Ok, perfeito, Lúcio. E depois desse laudo ser emitido, ele tem algum tipo de validade? Essa pessoa ela precisa retornar ao profissional de psicologia depois de um certo tempo para ser reavaliado, como por exemplo a gente tem em relação à habilitação para dirigir, que de tempos Sim, em tempos precisamos renovar esse isso. registro e temos que passar novamente pelo psicólogo, pelo exame médico, enfim. É necessário nesse caso? Isso, então, a nossa legislação, ela vai dizer que essa avaliação psicológica para a concessão de esporte de arma de fogo, né, a validade do conteúdo do documento psicológico, né, que resulta da avaliação, então esse documento psicológico gerado, o conteúdo, né, que foi resultante de todo esse processo avaliativo, né, fora alguma outra norma específica, né, a nossa legislação ela fala que não deve ultrapassar 2 anos, né? Então, porque esse é um tempo razoável, porque é muito difícil dizer em saúde humana quando vai ter um evento, né? Alguma situação. A pessoa pode ser avaliada hoje, por isso que o profissional, quando avalia, isso em geral, né, em toda a ciência da saúde, vamos dizer, a gente sempre avalia no sentido, no exame, no momento não identifico, no momento, né? Mas essa é o conteúdo dessa avaliação, até pelo tipo de avaliação que vai verificar, vamos dizer, instâncias mais estruturais, que elas não mudam tão rapidamente. Então, a gente diria, assim, né, que no prazo máximo de 2 anos, porque pode ter eventos na vida, né? A pessoa pode ter sofrido um abandono, uma perda, né? Pode ter sofrido uma situação neurológica, né? Passou a usar substância. Então, dentro de 2 anos, né, isso seria, então, possível. Perfeito. E para finalizar, Lúcio, esse caso do atirador, ele tinha porte, tinha registro de 4 armas de fogo. E então tem todo esse questionamento sobre ele ter o porte de tantas armas, ter também o porte em si, né? E ter tido essas internações por esquizofrenia. Então, eu quero perguntar para ti se quem define a quantidade de armas que essa pessoa está apta para ter são os órgãos de segurança e se eles definem isso a partir de um laudo psicológico, e se nesse caso em específico do atirador, a gente teria talvez uma situação como essa em que tu citaste, de uma pessoa que talvez anteriormente passou por uma avaliação psicológica, teve eventos em sua vida em um determinado período e não retornou para fazer essa nova avaliação. Porque ao que tudo indica, né, o atirador ele teve essas internações psiquiátricas e a ocorrência toda se deu porque ele teria entrado em um surto. Então, é por isso que teve o dano que teve, enfim, a tragédia toda. Então, queria que tu pudesse esclarecer isso para a gente um pouquinho. Sim, essa é uma situação muito difícil, né, Juliana? Assim, porque, né, assim, se eu me referir ao caso, né, eu posso estar sendo impreciso em alguma coisa ou afirmando uma situação que possa ainda não ter se confirmado ou que venha a ser detectado de forma diferente. O que eu poderia dizer? Uma doença mental grave, que é a esquizofrenia, ela por si só, ela não traduz como uma pessoa violenta a pessoa portadora, né? Ela não é sinônimo de violência, né? Pelo contrário, né? Estatisticamente, entre os esquizofrênicos, há muito menos violência do que na sociedade, se a gente for comparar com a sociedade, assim, né, com a sociedade em geral. Agora, se a pessoa está no curso de uma crise, né, está descompensada, está ou surto, como, né, tu te referisse, pode ser assim, né, em que há sintomas psicóticos
produtivos naquele momento, né? Uma dissociação, ou ele está com alguma alucinação, delírio, né? Com dificuldade para organizar o pensamento assim, né? Tá rompido entre a realidade, né? E o que ela pensa e sente. Sim, provavelmente ela pode, né? E aí também identificar como os policiais como grandes inimigos e coisas que só ele estava identificando e vendo. E aí é toda a tragédia que nós conhecemos a partir daí, né? De uma tristeza imensa para todos nós. Mas algumas coisas são detectáveis, outras não, né? Nesse caso, eu não poderia entender assim, a princípio, uma doença mental grave dessas, né, ou comportamentos desses, eles são detectáveis a partir de uma avaliação, né? Então, há instrumentos possíveis. Eu não posso dizer nesse caso o que houve, tal, em que momento, né? Porque também muitas vezes a pessoa tem uma primeira crise muito tardia. E se é feito perguntas, a pessoa, não, nunca tive internação, nunca tive nada, o senhor já ouviu vozes, o senhor já teve situações que ficou muito diferente, que a família achou que o senhor... Não. Né? Porque um exame, uma avaliação em saúde, seja psicológica, ela não é uma investigação policial, né? Não tem poder de... Né? Ela vai perguntando a partir daquilo, porque a pessoa que vai buscar o porte de arma, ela também está sabendo que as informações que ela tem que prestar têm que ser verdadeiras, assim como os documentos. Então, se talvez ele tivesse num processo de avaliação e demonstrado, ou informado, ou ter demonstrado alguma situação de que ele estava com algum sintoma psicótico ou que tivesse comportamento, né, que tivesse uma doença mental, provavelmente isso seria considerado no laudo. Mas desse laudo eu não posso falar, isso eu estou dizendo de uma pessoa que estaria doente. Né? Nessa situação eu não posso falar, porque como a gente fica pensando, bom, mas será que essa pessoa, ele, né, estava só no curso de um surto psicótico? Será que estava sob efeito de alguma substância? Né? Será que aconteceu alguma outra coisa? Sim, são Então, eu muitas acho que tem muitas variáveis, coisas né? a serem, muitas variáveis, coisas a serem respondidas. Agora, talvez seja importante aproveitar, né, aqui para dizer assim que a avaliação psicológica ela é uma avaliação que tem condições de identificar, até para as pessoas ficarem mais tranquilas, né? Todas as avaliações que estão feitas aí são as pessoas passaram por essa avaliação, os profissionais, né, identificaram. Muita gente é não apta, então, para tranquilizar também, né, as pessoas que estão ouvindo. Acho que essa é uma situação trágica, né, uma particularidade de alguma situação que a gente ainda mais para frente vai poder entender melhor o que houve, aonde houve, né, alguma situação de inadequação, né, para que a gente possa, então, afirmar alguma coisa do que realmente tem acontecido. Mas, a princípio, esse é um processo. Que tu me perguntaste das armas. As armas, sim. O calibre, né, a avaliação que o profissional faz é para o manuseio de arma. Né? A aquisição e manuseio de arma. Na verdade, poder ter uma arma. A avaliação psicológica não é para o calibre. Quem vai dizer isso são as forças policiais, é o Exército e a Polícia Federal. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. A produção, roteirização e a apresentação foram realizadas por Juliane Mergener. A edição, por Thiago Basso. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.